No vídeo de hoje, o presbitério na Igreja de Deus, um texto escrito pelo missionário Eurico Bergstein, publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de outubro de 1959. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Assim como o tabernáculo do Velho Testamento teria de ser feito conforme a planta que no monte o Senhor dera a Moisés, Êxodo 25:9, também a Igreja de Deus deve em tudo ser edificada conforme a palavra de Deus. Paulo adverte a Timóteo: conserva o modelo. 2 de Timóteo 1:13. Neste estudo, na palavra, veremos algo do que diz Deus a respeito do presbitério na sua igreja. Primeiro, o presbitério, como forma de governo, já existia nas sinagogas dos judeus. Encontramos na palavra de Deus que Israel, desde seus primórdios, era dirigido por um conselho de anciãos, característica da Constituição judaica, Números 11, do 16 ao 17. Estes, juntamente com o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, geriam espiritualmente o povo até os tempos do Novo Testamento, Mateus 26 e 57, Atos 4 e 5, Atos 5 e 21. Os anciãos representavam o povo nos sacrifícios, Levítico 4 e 15, representavam a cidade perante o profeta, 1 Samuel 16 e 4, etc. Eram a cabeça do povo, Isaías 9 e 15. Era, pois, natural que a igreja cristã, que originalmente procedia do judaísmo pela direção do Espírito, se entrosasse nas formas de governo já existentes e que se harmonizava com o seu espírito e caráter. Segundo, o presbitério dirigia a igreja neotestamentária. Não encontramos no Novo Testamento outra forma de governo. Na igreja de Jerusalém, achamos na direção os apóstolos e os anciãos, Atos 15 e 2, Atos 16 e 4. O mesmo encontramos em Éfeso, Atos 20 e 17. Em nenhum lugar no Novo Testamento achamos os diáconos fazendo parte do ministério da igreja. Em todos os lugares, os encontramos servindo em funções materiais na igreja, a fim de que os dirigentes espirituais possam dedicar maior tempo à oração e à palavra, Atos 6, do 1 ao 5. O diaconato não é contado entre os ministérios espirituais, Efésios 4 e 11. O Novo Testamento não relata forma alguma de diretoria como direção de igreja. É lógico e correto que uma igreja constituída pessoa jurídica tenha uma diretoria que a represente perante a lei e as autoridades. A direção espiritual, porém, é do presbitério, e é apenas prudência escolher para membros da diretoria, enquanto isto for possível, componentes do presbitério. Terceiro, a palavra presbítero, relacionada à igreja, aparece sempre na forma plural. Atos 11, 30, Atos 20, 28, Atos 21 e 18, Filipenses 1 e 1, Tito 1 e 5 e etc. Às vezes é usada a palavra anciãos, outras vezes presbíteros ou bispos, três expressões para uma só coisa. Vide Atos 20, 17, 28, Tito 1, 5 e 7. Oportunamente, veremos isso. Fique, porém, claro que isto demonstra não haver o governo da igreja estado nas mãos de um só indivíduo. Repetindo, fique, porém, claro que isto demonstra não haver o governo da igreja estado nas mãos de um só indivíduo.
Iniciado o trabalho pentecostal no Brasil, a questão do presbitério se atualizou. Tanto os primeiros missionários como os primeiros crentes vinham de um meio batista e por isso organizavam igrejas como se usava em seu meio de origem. Tendo, porém, examinado as Escrituras por algum tempo, perceberam que a palavra ancião, em relação à igreja, sempre aparece na Bíblia na forma plural. Resolveram, portanto, após jejum e oração, consagrar para a igreja diversos presbíteros, e esta prática perdura até hoje por todo o país. Logo, o presbitério não é uma importação do estrangeiro ou de outras denominações, mas uma consequência da direção do Espírito Santo aos primeiros missionários nos primórdios do trabalho. E isto é a função do Espírito: guiar para toda a verdade. João 16:13. Quarta, a palavra de Deus indica duas categorias de presbíteros. Em primeiro lugar, temos os presbíteros que trabalham na palavra e na doutrina, 1 de Timóteo 5:17. Estes possuem alguns dos ministérios que lemos em Efésios 4:11, isto é, apóstolo, profeta, evangelista, pastores ou doutores. São anciãos em função de sua tarefa de apacentar, dirigir, alimentar e servir a Igreja do Senhor, mas têm, além de seu presbiterato, um ministério espiritual pelo qual servem ao reino de Deus. Lemos que tanto Pedro como João se chamavam presbítero, 1 de Pedro 5:1, 2 de João 1, 3 de João 1. São presbíteros chamados a pregar o Evangelho, vivendo, portanto, do Evangelho, 1 de Coríntios 9:14. 2. Encontramos na palavra de Deus presbíteros que não se ocupam com a palavra, 1 de Timóteo 5:17. Por vocação divina, têm sido consagrados para servir como anciãos na Igreja de Deus, mas não têm o ministério de apóstolo, nem de profeta, evangelista, pastor ou doutor. Servem à Igreja, mas vivem de ocupação material. De uma ou de outra categoria de presbíteros, porém, vivendo ou não do Evangelho, a palavra de Deus exige o mesmo, tanto em qualidades espirituais e morais, 1 de Timóteo 3, do 1 ao 7, como de sua participação na direção espiritual da Igreja. 3. Dentre os presbíteros anteriormente citados, Deus escolhe o que deve dirigir. Isto veremos em 1 de Timóteo 5,17, quando lemos: dignos de duplicada honra os que trabalham com a palavra. Todos os presbíteros têm a mesma responsabilidade como tais, mas aqueles aos quais Deus destinou um ministério espiritual, Efésios 4:11, determinam uma influência maior através de sua vocação mais ampla. Notamos que sempre os apóstolos eram citados antes dos anciãos, Atos 15:2, e que estes eram separados por aqueles, Atos 15:13 e 21:18. Vemos que era Tiago, que presidia sobre a igreja em Jerusalém, e em 1 Timóteo 1:3 vemos que Timóteo tinha idêntica função em Éfeso. Em Gálatas 2:9 vemos Pedro, Tiago e João considerados como colunas. E em Apocalipse 2:1 vemos que, apesar da pluralidade de presbíteros em Éfeso, Atos 20:17, Jesus se dirige ao anjo da igreja, isto é, ao presbítero líder, quando lhes enviou a sua carta. Nisto, a grande sabedoria divina. Para dirigir a igreja, Deus escolheu presbíteros que vivem do Evangelho, bem como aqueles que servem à igreja, sem que esta se responsabilize economicamente por eles. Seria mais do que pesado para a igreja ter que sustentar a todos os presbíteros. A sabedoria de Deus é sempre perfeita. 4. Como conseguir cooperação perfeitamente harmoniosa entre um presbitério? Cada presbítero deve ser de espírito humilde e saber cooperar, 1 de Pedro 5:5.
É sinal de ótimo desenvolvimento espiritual saber sujeitar-se aos outros e considerar os outros superiores a si próprios. Filipenses 2, do 1 ao 8. Então, cada um respeita ao outro na vocação que este tem, de Deus, e este é o fundamento invariável da força espiritual do presbitério. E não é demais comparar-se uma boa cooperação no presbitério a um matrimônio feliz. Todo presbítero deve zelar primeiramente por si próprio e depois por todo o rebanho que Deus lhe confiou. Atos 20 e 28. Todo presbítero deve buscar o máximo bem de toda a igreja. É um grande perigo, isto de alguns presbíteros, defender seus próprios interesses e, descuidando da união da igreja, atraem o interesse de alguns grupos para sua própria pessoa. Este tipo de presbítero, Paulo os denomina lobos, advertindo os crentes e exortando os presbíteros a vigiar. Atos 20, do 29 ao 30. É importante que cada ancião, ainda que responsável por alguma congregação, sempre preze pela união e pela coesão, não se apresentando como líder autônomo, mas como enviado ou representante de todo o presbitério. Não aparecerão, assim, grupinhos isolados em torno de algum presbítero. 1 Coríntios 1, do 11 ao 13, capítulo 3, versículos do 3 ao 5. Não aparecerão os diótrefes, 3 de João 9 e 10, e evitam-se as divisões carnais e as desnecessárias proclamações de independência que tanto prejudicam a obra de Deus, mas todos trabalham para edificação e não para destruição. 2 Coríntios 10 e 8, 13 e 10. Todos promovem o progresso do trabalho. Atos 4 e 31. E a igreja avança unida, coesa e forte. Aleluia. Sexto, como eram constituídos os presbíteros? Com oração, jejum e pela imposição de mãos. Atos 14 e 23. Os presbíteros já consagrados indicavam e escolhiam novos anciãos. Tito 1 e 5. Atos 14 e 23, através de oração e jejum. E nada faziam senão confirmar o que o Espírito Santo já houvesse antes feito. Por isso, podia Paulo dizer aos anciãos de Éfeso que o Espírito Santo os constituíra bispos. Atos 20 e 28. Quantas decepções nas consagrações de presbíteros teriam sido evitadas se antes se tivesse buscado a vontade do Espírito Santo através de oração e jejum. O presbitério é local, destinado somente à igreja local. Havendo-lhes eleito anciãos em cada igreja, Atos 14 e 23, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, Tito 1 e 5. Nenhum presbítero, viva ele da palavra ou não, é ancião de outra igreja, senão daquela da qual for responsável. Quem, além de seu presbiterato, tiver um ministério, como, por exemplo, evangelista ou doutor, leva consigo em qualquer parte o seu ministério, mas não é ancião senão da igreja na qual serve. Conclusão. Oportunamente veremos as qualificações e as funções dos anciãos. Fique, porém, claro desde já que a Igreja de Deus, agraciada com um presbitério bom e unido, tem infinitas razões de dar graças a Deus, e o tal presbitério é digno de amor e consideração de todos os membros da Igreja. Que Deus abençoe a todos os presbíteros que servem as milhares de igrejas através de todo o território nacional. Amém. Missionário Eurico Bergstein, Jornal Mensageiro da Paz, segunda quinzena de outubro de 1959.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.